Graça e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui novamente para meditar na palavra do Senhor, né? Uma breve meditação. Quero ler aqui com os irmãos no Salmo de número 9. Esse salmo diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Depois, um pouco mais à frente, ele vai dizer assim, no versículo 7. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois inquiriste do derramamento de sangue, e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Então a gente vê aqui que o salmista ele começa conclamando as pessoas a louvar a Deus. E por isso ele diz: Eu te louvarei de todo o meu coração. Ele, aqui no início do versículo, ele vai dizer: contarei todas as tuas maravilhas. A Bíblia, a importância do louvor, a Bíblia, a gente vê constantemente, exorta o povo de Deus a ter uma vida de louvor e adoração ao Senhor, né? Então nós vemos aqui, isso aqui é como se fosse o primeiro cântico, né? Entoado depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Por isso que ele fala do livramento de Deus, né? Contra os inimigos. E eu acho interessante que a gente olhando o que a Bíblia fala a respeito disso, a gente vai ver no Antigo Testamento muitas pessoas entoando louvores ao Senhor, né? Cantando ao Senhor. Nós vemos muitos mesmo. Moisés faz isso. Débora canta também louvores ao Senhor, né? Isso tem um destaque ali nas Escrituras, né? A disposição de Davi em louvar a Deus também é uma coisa assim que está bem forte, né? E a gente vê o chamado para louvar a Deus também ecoa por todo o Novo Testamento. A gente vê que o próprio Jesus, ele ali no seu ministério, ele louvou ao Pai Celestial. A gente vê Paulo falando para as nações, né? Espera que todas as nações louvem a Deus. Depois a gente vê Tiago, né? Conclama louvar a Deus. A gente vê no fim, por exemplo, o quadro que nós vislumbrando do Novo Testamento é de anjos louvando ao Senhor continuamente, né? Sem parar, né? Ou seja, o louvor a Deus é uma das atribuições dos anjos. A gente vai ver isso no Apocalipse. A multidão de anjos continuamente louvando ao Senhor, né? E aqui a gente vê que o salmista, quando ele fala a respeito disso, ele fala que independente da situação pela qual o ser humano está passando, tem que ter uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Fala assim: mas eu estou passando por uma situação difícil. Não. Deus seja louvado por todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Tanto é que aqui a gente vai ver, quando ele chega aqui no versículo de número 7, ele vai dizer assim: mas o Senhor está sentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. E depois ele vai dizer:
Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Então o julgamento do Senhor é um julgamento justo. Não existe injustiça da parte de Deus. Por mais que o homem não entenda, o trabalho de Deus é com justiça, é com retidão. Davi fala isso porque Davi tinha uma vida. A Bíblia fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi passou por muitas situações, teve muitas experiências. E diante de todas as experiências pelas quais ele passou, ele entendeu a justiça de Deus. Entendeu o poder de Deus, a graça de Deus, o favor do Senhor. E ele fala isso, né? E depois ele vai dizer no versículo 9, ele diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Então a opressão, muitas vezes, a pessoa está debaixo de uma opressão e não encontra a solução no meio da medicina ou qualquer outro meio, mas a palavra diz que é Deus que é um alto refúgio. É o Senhor quem vai trazer realmente solução diante daquela situação. Um alto refúgio em tempos de angústia. E a gente fala assim, tempos de angústia nós estamos passando, né? Nós estamos passando, talvez não seja de uma proporção muito forte, mas é tempos de angústia. Alguns estão passando por angústias. E a Bíblia diz que é o Senhor que é um alto refúgio em tempos de angústia. Então a confiança em Deus é quem vai dar ao homem condições de suportar e superar tudo isso. Porque Deus que é o alto refúgio, como diz o salmista. E depois ele diz, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Então quando nós conhecemos ao Senhor, a nossa confiança está totalmente no Senhor. A confiança nele. Independente da situação pela qual podemos passar, nós temos que ter a confiança no Senhor. Que nada acontece sem que Ele o permita. Ele está no controle, no comando de todas as coisas. E o salmista diz, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Então se nós conhecemos o Senhor, né? E nós não temos confiança, então a nossa fé não é verdadeira. Podemos passar dificuldades, é verdade. Tribulações, angústias, mas nunca devemos deixar de confiar no Senhor. A Bíblia diz isso. Ele diz assim, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Não existe desamparo da parte de Deus quando ele é buscado de todo o coração. Eu acho interessante que quando o salmista escreve o salmo, ele escreve sobre a inspiração do Espírito Santo. O próprio Deus colocou no coração do salmista as palavras que deveriam constar neste salmo, para que as futuras gerações tivessem essa confiança, essa esperança nele. E é que o próprio Deus fala isso, né? Que ele não desampara aqueles que o buscam. E aqui nós vemos isso quando o Davi escreve isso. E aqui diz assim, cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciar entre os povos os seus feitos. Então nós temos a oportunidade de falar para as pessoas quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus que nós adoramos, que nós louvamos, aquele Deus que nos tirou do lamaçal, aquele Deus que nos resgatou de um caminho de morte, aquele Deus que nos preparou para viver diante dele em louvor e em adoração. Por isso que o salmista começa a falar a respeito da importância do louvor, da importância da adoração a Deus, porque é dele que vem todas as coisas boas que nós temos. E é nele que nós temos a confiança e a esperança diante dos inimigos que estão constantemente atacando aqueles que servem ao Senhor. Aí depois, inquiriste do derramamento de sangue, lembra-se dele. Não se esqueça do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, diz ele. Vê como me fazes sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. E depois ele diz, as nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé.
O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Ele fala de que não adianta você temer o que o ímpio faz, o que o inimigo faz. Eles estão debaixo das mãos do Senhor. Nada pode acontecer com aquele que serve ao Senhor, sem que Deus assim o permita. O diabo está fazendo isso, aquelas pessoas más estão atacando a minha vida. Não precisa temer a isso. É o Senhor quem luta por nós, é o Senhor quem guarda o seu povo. E o salmista aqui no Salmo, ele traz essa importância do louvor a Deus, da confiança no Senhor, né? Da crença exclusiva nele, na vontade dele, no agir dele, na operação dele. Independente da sua ação, a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa fé tem que estar no Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor. É no Senhor que nós vamos encontrar a solução para tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Então creia tão somente no Senhor. Não tema as coisas que estão por aí afora, mas tema a Deus acima de tudo, porque Ele é Senhor sobre tudo que acontece, tudo que existe. Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele quem faz e desfaz. É Ele quem permite acontecer e faz com que não aconteça. Tudo está debaixo da direção e da vontade do Senhor. Então apenas creia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. E certamente você não vai viver temeroso diante de coisas, mas confiante na graça, na misericórdia e no poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar neste momento. Deus amado, Deus bendito, queremos louvar e bendizer o teu nome por tudo que o Senhor tem feito, tem operado, tem agido. A nossa confiança está no Senhor. O Senhor sabe disso. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe que as nossas palavras não são palavras apenas em vão, mas são palavras de confiança, verdadeiras no Senhor, na tua graça, no teu poder, Deus, na fé no Senhor. E sabemos que é no Senhor que nós devemos depositar a nossa confiança completa. Quero neste momento pedir a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos que se encontram enfermos, dos seus familiares também, Senhor. Que o Senhor esteja, meu Deus, visitando cada um, ó Deus, com força, Deus, com graça, com misericórdia, com saúde, Senhor Deus, porque sabemos que está em tuas mãos. Sabemos que é o Senhor quem cura, sabemos que é o Senhor quem liberta de todo mal. Colocamos diante do Senhor, talvez vidas que estão aí apresentando ao Senhor, Pai, seus entes queridos que estão enfermos, e nós neste momento colocamos diante do Senhor, para que haja, meu Deus, em cada coração a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que as necessidades, ó Deus, serão, ó Deus, alcançadas segundo a vontade do Senhor. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua direção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os nossos amigos, que o Senhor verdadeiramente esteja abençoando, trazendo paz, trazendo força, trazendo confiança, trazendo segurança, porque é do Senhor que vem o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o socorro bem presente nos momentos de angústia. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu coração. Fortaleça-se no Senhor. Confie exclusivamente no Senhor, que você não será desamparado, como diz a palavra. Amém? Deus te abençoe.